Sabia que dados da Organização Mundial da Saúde mostram aí que mais de 120 milhões, não errei não, 120 milhões de pessoas sofrem já com depressão, né? Então, sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a psiquiatra, doutora Ana Carolina Salgado. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Que nome lindo que você tem, Ana Carolina. Pois é. Não sei por quê, maravilhoso esse nome. Quando a gente fala depressão, quando a gente diria a depressão de 40 anos atrás, seria a mesma depressão de hoje? Porque a gente vê um número aumentando. As pessoas que tinham depressão naquela época, seriam pelos motivos que uma depressão acontece ou novos motivos estão surgindo? O que acontece? Os índices de depressão, eles têm aumentado. Né? Assim, os índices eles são alarmantes, como você mesma disse, assim, os números crescentes, muitas pessoas sofrendo com a depressão. Lá atrás, a gente já entendeu que a depressão ela é multifatorial. Então, ela tem vários motivos, ela não tem um motivo só. Sim. Ela tem um caráter genético, ela se une a fatores ambientais. Então, o que acontece é que hoje a gente tem mais fatores ambientais que propiciam a depressão. Sim. Um fator que a gente tem muito, por exemplo, morar em grandes centros urbanos, né, que é um fator de risco para depressão, os hábitos pouco saudáveis de vida, enfim. Então, isso vai prejudicando e a gente tem esse índice crescente de depressão. Há 50 anos atrás, as pessoas tinham depressão por questões, às vezes, mais genéticas, outros, os fatores ambientais não eram tantos? Sim, é possível que sim. Mas o que acontece é sempre isso, né? Uma conjunção desses fatores. Então, a gente tinha depressão lá atrás, a gente sempre teve a depressão, né? A gente conhece essa entidade há muito tempo. O que acontece é que hoje a gente tem mais desses fatores extra que contribuem para que um sentimento que seria talvez passageiro, ele se torne uma depressão. A gente poderia, pensando assim, a depressão ela seria o quê? Uma ausência de algum determinado hormônio que a gente tem no organismo? Como que seria definido assim para as pessoas compreenderem? Depressão, ela é um desequilíbrio dos neurotransmissores. Então, a gente tem esses transmissores que a gente já costuma falar, serotonina, dopamina. Então, a gente já conhece esses neurotransmissores, então isso seria um desequilíbrio dos neurotransmissores. Eles têm que ficar em determinado lugar, né, que é a fenda sináptica, onde eles ficam no cérebro. Sim. E aí, como se eles saíssem desse lugar. Então, tipo assim, eles não estão em quantidade suficiente nesse lugar. Tem uma diminuição desses receptores. Então, por exemplo, uma pessoa, má alimentação, não dormir, obesidade, não praticar exercício, ele pode fazer com que os seus neurotransmissores, eles movimentem e tenham essa distância e possa gerar uma depressão. Pode ter essa depressão de neurotransmissores, sim. Mas, como eu disse, né, junto com outros fatores, assim. Então, isso sim é um contribuidor importante. A gente tem, e o que acontece é um círculo vicioso, por exemplo. Se eu começo a ficar deprimido, e aí eu tenho menos vontade de sair de casa, eu começo a me alimentar pior, e aí eu acabo não praticando mais atividade física, então eu fico num círculo vicioso da própria depressão. Entendi. E aí você vai, né, como se você alimentasse aquilo, né? Sim, exatamente. Esse ciclo vicioso, ele acaba alimentando para aquela situação. Você conhece aí alguém? Depressão? Aproveita aí, manda a sua pergunta. A gente está aqui com a psiquiatra, doutora Ana Carolina Salgado. Como diagnosticar, por exemplo? Porque hoje em dia, a pessoa ficou triste, ficou deprimida. Então, eu acho que às vezes também houve vulgarizou e desvalorizou aquilo que é uma doença, depressão é uma doença, ou o pessoal fala, é um faniquito, as pessoas começam a não valorizar, não dar o devido valor que é uma depressão. Eu acho que a gente podia estabelecer porque é algo que, né, é muito sério. Sim, a gente tem a tristeza, né? A tristeza quando acontece alguma coisa ruim, um evento de vida, as tristezas que a gente tem no dia a dia, né? Que são coisas que são passageiras. A depressão não, a depressão é uma doença séria
grave que tem, inclusive, um potencial de matar a pessoa. Então, assim, uma doença seríssima, muito grave. O que acontece é que no paciente deprimido, ele fica com o humor deprimido, sem vontade de fazer as coisas, a maior parte do dia, na maior parte dos dias. Então, assim, fica quase o tempo todo sem vontade de fazer nada. Então, não é uma coisa passageira. Agora eu acordei, eu não estou bem, mas daqui a pouco eu estou melhor. É uma coisa que é sustentada. Acho que existe um grande preconceito em relação à depressão. As pessoas dizem coisas populares, né? Sim. Ah, não, você está precisando arrumar um emprego, você está precisando de um tanque de roupa para lavar, etc. Mas a verdade é que a depressão, ninguém escolhe ficar deprimido. Como é que uma pessoa ia escolher isso para ela mesma? Sim. Ninguém escolhe ficar deprimido. Racionalmente, né? Por inteligência, você não quer. Ninguém escolheria isso. Ninguém quer ficar feliz. Sim, claro, com certeza. Todo mundo. Você pode, manda sua pergunta aqui, 31984029756. Tem aqui uma pergunta, bom dia, Adriana de Santa Catarina. Deus abençoe, Adriana. Tenho depressão e tomo medicamentos, mas tomo um dia sim, outro não. Só que estou um pouco agressiva. O que acontece em relação a esses medicamentos é que a maioria dos medicamentos para tratamento da depressão, ele é de uso contínuo. Sim. Então, usar a medicação um dia sim, um dia não é indicado e isso pode estar atrapalhando a resolução dos sintomas. Tem que usar do jeito que o médico mandou. Do modo como foi prescrito. Se foi prescrito todos os dias e a gente usa um dia sim, um dia não, pode ser que isso não esteja realmente resolvendo. Entendi. Então, né, gente, ainda mais essas coisas, esse negócio de automedicação, ainda mais com remédios, questões de depressão, esses remédios mais fortes, isso é muito sério. Você pode criar um problemão para você, não é verdade? Eu escuto isso muito no consultório, assim, às vezes uma pessoa vem ao meu consultório até com o nome de um medicamento, eu anotei aqui um medicamento que a minha prima toma e aí comecei a tomar lá em casa, e isso na verdade é um risco muito grande para a saúde. São seríssimos os remédios. Vamos aproveitar, a gente vai assistir um depoimento e depois a gente continua batendo um papo aqui e manda sua pergunta aqui, aproveita para a gente tirar sua dúvida. Por volta dos meus 15 anos, eu passei por alguns problemas familiares, inclusive a perda de alguns entes queridos. Dia após dia, eu fui me tornando uma pessoa cada vez mais triste, fui me afastando dos meus amigos e quando eu percebi, eu já não saía do meu quarto para nada mais. O sentimento que eu tinha era um medo de morrer enorme e, ao mesmo tempo, uma vontade de colocar um ponto final no meu sofrimento. A minha família procurou o auxílio de um profissional psicólogo e eu fui diagnosticado com depressão. Um dos sintomas que a pessoa que está com depressão tem e que me abalava demais era a ideação suicida. Eu sempre pensava, né, que o melhor para mim e para os meus familiares era que eu morresse, por causa do trabalho que dá, o preconceito que existia, né, existe agora bem menor nas igrejas em relação à depressão, né, e como as pessoas tiram, né, o verdadeiro significado da depressão, que ela é realmente uma doença. Então, o primeiro passo para a cura é você identificar qual é a sua doença. Quando a gente está doente, não procura um ortopedista, não procura um cardiologista. E quando a mente adoece? Se você conhece alguém que está com esses pensamentos suicidas, seja criança, adolescentes, adultos, idosos, dê atenção. A pessoa está passando por um momento de doença, ela precisa de um especialista. Isso, até notei aqui. Né? Se você tem um problema de visão, você coloca um óculos, coloca uma lente. Mas aí se você... Não, você é doido. Aquela coisa do doido. Ir ao psiquiatra ainda é um preconceito? Ainda é um preconceito, ainda é um estigma. E, na verdade, o psiquiatra ele é um médico que fez faculdade de medicina como os outros médicos, né, que se especializou na psiquiatria. E a gente, às vezes, se esquece que o cérebro é um órgão. Sim. Ele é um órgão como o coração, ele é um órgão como o pulmão e ele também fica doente. Então, por que não aceitar isso também, né? Assim, o estigma, ele impede que muitas pessoas procurem um tratamento e cheguem em situações dramáticas, como a gente viu agora. Tem até uma pergunta aqui, quais são os principais sintomas da depressão? É a Suzete lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. Deus abençoe, Suzete, obrigada. Os principais sintomas da depressão, eles são o humor mesmo deprimido, né? Ficar para baixo, a falta de prazer nas coisas que a gente gostava de fazer antes, vai fazer agora, não sente mais prazer nenhum.
E falta de interesse mesmo nas atividades. A gente pode ter, por exemplo, muito sono ou falta de sono, ficar sem dormir. Sim. A gente pode ter ganho ou pode ter perda de peso. A pessoa ganha, de repente ganha muito peso ou perde muito peso sem um motivo aparente. Esses são os sintomas mais importantes da depressão. Aí procurar, né, um médico. Tem pergunta aqui, ó. Sou a Salete de Brasília, gostaria de saber se quando muda a medicação, o tratamento começa do zero novamente. Aí depende da mudança. Entendi. Depende de qual antidepressivo para qual antidepressivo. É possível que quando um tratamento não funcione, a gente realmente tenha que recomeçar praticamente do zero, ou que não, que medicamentos que são que a gente chama de sinérgicos, né? Um vai ajudando o outro e só amplificando assim, o tratamento. Tem uma outra aqui, aproveita, tira sua dúvida. É a Rosângela de Três Rios, lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe, Rosângela. Fala o seguinte, como depressão é fator aí de neurotransmissor, então devemos fazer eletroencefalograma uma vez por ano? Não, na verdade o eletroencefalograma ele não detecta isso, ele detecta só as ondas cerebrais. A gente não observa os neurotransmissores no eletroencefalograma. Não existe, a princípio, além de tentar manter a vida mais saudável possível, um programa preventivo ainda para depressão. Ela pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Pergunta, tratamentos têm evoluído? O que você diria a respeito dos tratamentos contra a depressão? Tratamentos têm evoluído muito, assim. A gente tem a psicoterapia, né, que é um grande tratamento não farmacológico para depressões mais leves, por exemplo, ela é fundamental. Até nas moderadas e graves, onde a gente tem que usar o antidepressivo, a psicoterapia ela é sempre importante. Mas os antidepressivos evoluíram muito, assim, se a gente compara com as drogas de décadas passadas, hoje eles têm muito menos efeitos colaterais, né? Eles são muito mais assertivos no tratamento. Então, assim, existe o interesse em que esse tratamento seja o mais eficaz possível para que a pessoa volte a funcionar. Entendi. E tempo vai variar de pessoa para pessoa? O tempo de tratamento para um episódio depressivo, eu diria que 9 meses a 1 ano. Tá? O tratamento ele é sério, ele deve ser levado até o final, até a alta. Se a gente interrompe o tratamento nesse curso, há um risco maior do retorno da depressão. Gente, então a gente deixa aqui, né, a gente falando sobre depressão hoje, a gente está aqui com a doutora Ana Carolina, que é psiquiatra, falando sobre essa questão aí da depressão e automedicação. Gente, é muito sério, não dá para brincar. Não, de jeito porque nenhum. Às vezes tem alguns até medicamentos que tem que acontecer até o desmame, né? Você não acaba nem com a medicação de uma hora para outra. Não. Porque a pessoa pode ter Sim, a gente tem, às vezes, sintomas de retirada mesmo, né, desses medicamentos. Então, até esse desmame, por exemplo, o tratamento chegou ao fim, é hora de retirar a medicação, a retirada deve ser acompanhada por um profissional. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.